Vasco com um novo dono bilionário para 2026, venda recorde por mais de 300 milhões de reais em jogador e também novas contratações para a nova temporada. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A diretoria do Vasco já tem trabalhado nos bastidores para a montagem do elenco de 2026. A diretoria mapeou o perfil de jogadores e agora corre contra o tempo para fechar contratações. O clube disputará em 2026 Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil na próxima temporada. Ou seja, vai exigir um plantel também qualificado e que tenha também uma variedade de jogadores a serem utilizados pelo técnico Fernando Diniz. A temporada é muito parecido em relação ao calendário àquilo que foi em 2025. Assim, o Cruz Maltino terá a oportunidade de ter a segunda janela de transferências comandada pelo português Admar Lopes como diretor de futebol. O objetivo é repetir o sucesso do meio do ano, quando a diretoria conseguiu reformular metade do plantel titular e com a temporada em andamento. Dos 6 reforços contratados, 5 foram titulares nas finais da Copa do Brasil. Assim, uma estratégia que deve continuar é a busca por jovens sul-americanos. O diretor gosta de prospectar jogadores com potencial que estão em baixa em seus clubes e que podem ser negociados por valores acessíveis. O maior exemplo foi Andrés Gomes, que chegou emprestado do Rennes e terminou a temporada como um dos melhores atletas no Vasco. O modelo de contratação também deve se repetir. Empréstimos com obrigação ou opção de compra são o caminho preferido. Dessa forma, o clube não precisa assumir compromissos financeiros pesados no momento da chegada do atleta. Vasco já fez uma proposta pelo meia colombiano do Monterrey, Johan Rojas, exatamente nesse formato. O diretor de futebol Admar Lopes é estudioso do mercado sul-americano e analisa atletas nascidos no continente e espalhados pelo mundo. O português trabalha em conjunto com o scout do clube e o diretor técnico Felipe para mapear os nomes. Todos os alvos passarão pelo crivo de Fernando Diniz antes de qualquer fechamento. Uma mudança importante que deve acontecer nesta janela, diferente do que foi no meio do ano, quando nenhum jogador do futebol brasileiro foi contratado. Agora o Vasco olha para atletas da Série A e Série B. A diretoria monitora nomes de times que foram rebaixados e que podem representar uma oportunidade de mercado. Assim, visualizará também em Fortaleza, em Ceará, equipes que foram rebaixados, jogadores que podem ser úteis para a temporada de 2026, contratar atletas que já conhecem o futebol brasileiro e a adaptação reduz os riscos. O atacante Ryan do Vasco segue sendo muito comentado na Europa. Agora, de acordo com a imprensa do velho continente, o jornal espanhol AS fez a questão de destacar o nível do jovem vascaíno. Segundo a publicação, o Vasco acredita que fará uma venda recorde na operação envolvendo a sua mais importante e recente joia. O diário espanhol foi direto ao ponto. No Brasil, a expectativa é grande sobre Ryan, que será uma venda recorde, afirmou a reportagem. O jornal explicou que o Cruz Maltino se prepara para uma negociação histórica que pode impulsionar o desempenho do clube nas próximas temporadas. A publicação lembrou que o Vasco esteve perto de conquistar um título importante como a Copa do Brasil e espera evoluir em 2026. Para isso, uma venda expressiva de Ryan ajudaria a fortalecer o elenco e equilibrar as finanças do clube. O jornal AS colocou também números em perspectiva. Até agora, a transferência mais cara da história do clube foi a venda de Paulinho ao clube alemão do Bayer Leverkusen durante a temporada de 2018 por cerca de 18,5 milhões de euros. Logo atrás vem Andrei Santos, jogador que foi vendido junto ao Chelsea por 12,5 milhões de euros. A negociação de Ryan ultrapassaria significativamente esses valores. Os números que circulam também chamam a atenção. O Vasco pediu algo em torno de 50 milhões de euros para liberar seu principal atacante até o presente momento, convertendo para reais. Estamos falando de um montante superior a 320 milhões. É um valor que colocaria o clube, sim, em um patamar financeiro bem diferente. O Zenit da Rússia já tentou levar Ryan. O clube russo ofereceu 31 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em metas. No total seriam 35 milhões de euros, pouco mais de 220 milhões de reais.
Mesmo assim, o Vasco rejeitou a investida da equipe russa. O Vasco espera negociar Ryan e conseguir segurar o jogador até pelo menos o início da Copa de 2026. O do Vasco deve passar a acompanhar já muito no presente a possibilidade de novos capítulos envolvendo um novo investidor para a sua SAF já em 2026. E de acordo com as informações, a tratativa por um novo investidor para a SAF avançou com bastante intensidade e o nome envolvido surpreende. Marcos Faria Lamáquia, filho de José Lamáquia, dono da Crefisa, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Cruz Maltino negocia a venda da sua SAF pensando em 2026 e o empresário aparece como o principal interessado no negócio. A torcida vascaína pode assim receber uma notícia bem diferente para a temporada de 2026, caso isso possa ser concreto. O clube está sem investidor há cerca de 1 ano e meio. Desde o afastamento da 777 Partners, a situação ficou indefinida. Agora, finalmente, surge uma nova possibilidade. A boa relação entre José Lamáquia e a diretoria, comandada por Pedrinho, pesa a favor do acordo. O empresário acompanha de perto os últimos passos do Vasco, observou a ação movida para retirar o controle da 777 e também a homologação da recuperação judicial ocorrida durante o último domingo. Os números passaram a ser discutidos em investimentos de cerca de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Assim, um valor suficiente para transformar a equipe e a realidade do clube, além de colocá-lo de volta entre os grandes clubes de futebol brasileiro. A divisão atual da SAF é complexa. O clube associativo detém 30% das ações, a 777 Partners possui 31% e os outros 39% seguem em discussão na arbitragem. O empresário tem o entendimento de que o Gigante da Colina tem muita potência que está adormecida e com um investimento adequado o clube pode despertar e voltar a conquistar títulos mais expressivos no cenário do futebol e fazer toda uma reestruturação da equipe como um todo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.